Boa tarde a todos. Mais uma vez, iniciando aqui uma sessão de julgamento, a segunda comissão disciplinar. Queria agradecer a presença dos auditores aqui, secretariado, advogados, demais presentes, procuradoria. Nós temos o primeiro processo como processo preferência, o processo 59, que é São José Esporte Clube e Sociedade Anônima de Futebol Clube Juventus. A2 profissional. O auditor relator é o Dr. Eduardo Berol. Boa tarde a todos. Tenhamos aqui presencialmente, eu estou primeiro julgamento desse ano, que tenhamos um ano cheio de coisas boas. Vamos lá, partida, processo 59, 2024, partida ocorrida em 7 de fevereiro no Estádio Municipal Martins Pereira, São José dos Campos. São denunciados os atletas profissionais Rafael Rodrigues de Souza, da equipe de São José, e César Rodrigues de Oliveira, pela equipe do Juventus. A Procuradoria apresentou denúncia contra o atleta Rafael Rodrigues de Souza, com base no artigo 258 do CBJD, com base no relato do árbitro, que é o seguinte: após o jogo estar paralisado, foi informado pelo assistente 1, senhor Fausto Augusto Viana Moretti, que o senhor Rafael Rodrigues de Souza saiu do banco de reservas em direção ao seu adversário, o senhor Luiz Antônio Ribeiro, preparador de goleiros, proferiu: vai tomar no seu cu, seu filho da puta, sai daqui. Após ser expulso, o senhor Rafael teve que ser contido pelos seus companheiros, pois o mesmo partiu em direção ao assistente 1, com o dedo em riste, proferindo: você está de sacanagem, vem aqui com má fé desde o começo do jogo. Diante disso, foi apresentada a denúncia pela Procuradoria com base no artigo 258 do CBJD. Com relação ao senhor César Rodrigues de Oliveira, foi apresentada a denúncia com base no artigo 250, em razão do relato do árbitro. Por uso indevido do braço, atingiu o rosto do seu adversário, Wagner Pereira Marques, de forma temerária. Após ser expulso, foi em direção ao quarto árbitro e proferiu: toda vez a mesma coisa, vocês estão de sacanagem com a nossa cara. O senhor César já havia sido advertido com cartão amarelo aos 42 minutos de jogo por trocar empurrões e provocações com seu adversário. Diante disso, foi apresentada a denúncia com base no artigo 250 do CBJD. Não consta nenhuma punição anterior. Deixa eu ver se tem defesa. Não há defesa nos autos, esse é o relatório. Obrigado, doutor. Nós temos a defesa do atleta do Juventus, é o senhor? Tá, e o senhor vai fazer a São José. Bom, não tem prova a ser produzida, podemos fazer a defesa já? Tem? Então tudo bem. Então vamos à produção de prova, por favor. Boa tarde. Venho, através desse vídeo, falar sobre minha expulsão contra a equipe do São José, onde no primeiro tempo eu tomei um amarelo e uma confusão que teve por causa do técnico deles. Ele estava me xingando toda vez que dominava a bola, e eu orientei o quarto árbitro, e o quarto árbitro não falou nada para ele. Infelizmente teve uma confusão onde o jogador Serafim me empurrou, me agrediu, mas no entender do quarto árbitro foi para amarelo, e tomei o amarelo. E no início do segundo tempo, eu dominei uma bola, senti ao gol, e no movimento eu atingi o adversário, e o árbitro entendeu também que foi uma agressão, e me deu mais um amarelo, eu já tinha um, e me expulsou. Tem imagem, não? E a questão árbitro, eu não xinguei, não agredi, apenas passei por ele e falei que, no meu ponto de vista, ele estaria nos prejudicando. Mas de qualquer forma ele foi denunciado 250 só.
Não teve 258. Vamos dois. Vamos Então, dois. Sim, mas não houve denúncia. Então, tá bom, doutor. Qual é o nome do senhor? Se o senhor puder pegar o microfone, por gentileza, e iniciar a defesa, nós estamos à disposição. Excelência. Boa tarde para todos. Não houve deslealdade, não houve hostilidade. Foi simplesmente um ato normal de jogo, levantar o braço e encostar no adversário. Não vejo o porquê de qualquer outra punição. Mesmo que o parágrafo segundo já fala em, em advertência somente. Não houve hostilidade nenhuma. Requer uma absolvição. Ou, no máximo, uma advertência. Só. Ok, doutor, muito obrigado. O geral está apto ao voto. Presidente, relações Rafael Rodrigues José, e depois foi direto, ele estava no banco de reservas, né? Ele xingou o atleta adversário e aí por isso ele foi expulso e em seguida ele falou pro atleta de sacanagem e que de matéria escolha do jogo, mais ou menos isso que o outro atleta também consta aqui na falou. Então, em tese, teoricamente tem um pouco aí no sentido do entendimento de todos, né? Mas entendo que no primeiro momento ele agiu com certo respeito pela própria, embora entendo que não deve, por esse primeiro momento não deve ser apenado partindo. No segundo momento, também ele né, esportivo aqui. Então eu peço a aplicação da pena mínima, entendo que não foi de tanta gravidade, então eu peço a coletiva tem advertência, é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Se o Beró estiver apto ao voto, Vossa Excelência pode iniciar. Sim, vamos lá. Com relação ao atleta César Rodrigues Oliveira, da equipe do Juventus, uma ação temerária, lance para segundo amarelo, um entendimento aqui da comissão, aplico a pena mínima convertida em advertência. Com relação ao atleta Rafael Rodrigues Souza, da equipe do São José, não vejo a possibilidade de aplicação de advertência aqui, foi um vermelho direto. Entendo que foi uma discussão aqui no primeiro lance, apesar das palavras ditas, né? Mas o tratamento dispensado à arbitragem foi um pouco além da conta. Então, aplico a pena de uma partida ao atleta Rafael Rodrigues. Obrigado. Doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Parabenizo o relator e acompanho o voto. Eu também acompanho na íntegra, então ficou César Rodrigues de Oliveira advertência e Rafael Rodrigues uma partida. Está encerrado o processo. Preciso votar. Como é que chama? Voltam e os mesmos.
Não, inclusive é um BO criminal, não é um BO simples. Bom, vamos prosseguir então. É processo número 53. Francana e União Barbarense. Paulista A4, partida entre Francana e União Agrícola Barbarense, no dia 7 de fevereiro, no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho, na cidade de Franca. São denunciados os atletas Danilo Ferreira Camargo Neves, amador, e Marcelo Vieira de Campos, profissional, da equipe do União Agrícola Barbarense. A Procuradoria apertou denúncia contra o atleta Danilo Ferreira Camargo Neves, com base no artigo 854A, em razão do seguinte relato do ar. Por uma falta, o mesmo deferiu um soco, atingindo a cabeça do seu adversário de número 20, o senhor Cauã de Souza Rocha, fora da disputa da bola. O jogador atingido necessitou por atendimento médico, prosseguiu no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Com relação ao atleta Marcelo Vieira de Campos, ele foi apresentada a denúncia com base no artigo 250, em razão do relato de árbitro. Após ter sido advertido anteriormente com um cartão amarelo, por atingir com o braço o seu adversário de maneira temerária, o mesmo recebeu sua segunda advertência, calçando de forma temerária o senhor Rafael Souza Costa na disputa de bola. Gestor de atendimento, o médico prosseguiu normalmente na partida. Diante disso, foi apresentada a denúncia com base no artigo 250. Os dois não possuem antecedentes. A procuração não há defesa nos autos do seu relatório.
Isso, supostamente. É, ele vai ser um atleta de preto, tá? Qual? O 19. Esse que tá vindo aqui, ó. Vai tirar a bola. Agora. Foi. O depoimento dele. Boa tarde, meu nome é Danilo Ferreira de Marminé, de Salta Grande, no Gabarém. Falar um pouquinho do que aconteceu no jogo Portana, na expulsão. Aconteceu que eu roubei a bola, sempre saí pro contra-ataque, né? E aí o jogador deles, se eu não me lembro, se era o 20, me agarrou. Então, foi que eu chamei o juiz, né, pra ver. Ele me deu uns, o atleta, e passou a perna em mim. Quando eu fui cair, pra girar, assim, fazer o movimento, né? Pegou sem querer na virada do ele. A procuradoria vai se manifestar. Ok. Obrigado, doutor Joel. Bom, a procuradoria seria essa tese de defesa, doutor? O senhor quer desenvolver alguma coisa? Não, a tese era a desconsideração para o 250 Tá. em relação ao outro atleta, o Marcelo. A defesa requer a aplicação do entendimento aqui do TJD, que segundo o cartão amarelo, 250, pena mínima convertida em advertência nos dois casos. Rodrigo. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela Né? participação e pela defesa. Doutor Berol. Eu ia desqualificar por 50 e aplicar um partido em relação ao atleta Marcelo Vieira de Campos, artigo 250, segundo amarelo, aplica o entendimento da comissão, segundo pena mínima convertida em advertência. O 250 seria a Danilo é não é amador. Ah, então. o suposto. Foi uma partida, não tem como, sim. Fica preciso, entendeu? É a mínima. Fazer. Tá bom. Então, senhor Danilo. Danilo, uma partida e o outro atleta, uma advertência. Eu acompanho o voto, senhor presidente. Acompanho o voto do. Parabenizo. Parabenizo. Né, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu parabenizo o advogado pela defesa, outra procuradoria por ter revisto a sua denúncia e o relator também pelo voto.
Vamos lá, prosseguindo, o processo 11 é o primeiro? Então, processo 11, Catanduva e Esportivo Brasil, Dr. Marcos. Obrigado, senhor presidente. Eu só estou tentando abrir o processo aqui, ele não está. Só um minutinho, por favor. Não? Qual que você quer adiamento? Ah, dois. Qual que você quer adiamento? Ah, tá aí, Orim? Ah. Obrigado, senhor presidente. Eu abri aqui a súmula, depois eu abro a denúncia. Bom, a outra procuradoria traz aqui infração cometida pelo senhor Renner Alves de Souza, no artigo 250. O relato do árbitro é tudo 10 fora da disputa, pedindo oportunidade de gol. A denúncia é no artigo 250, conforme mencionei. A segunda denúncia era a agremiação do Catanduva, no 206. O motivo informa que houve atraso de 18 minutos para o início da partida devido aos problemas elétricos por falta de energia nos refletores de estado, especificamente em duas torres. A equipe de arbitragem foi informada pelo diretor da partida, a senhora Adriana dos Santos Nogueira, que o problema foi externo e foi resolvido logo após a chegada da empresa que administra fornecimento de energia na cidade, Energisa. Então está no 206, 18 minutos. Houve o Bernardo Palmeiras também comparado. Agora a súmula expressa exatamente que ponto que vai dar. Bom, eu falo que é primeiro cara. Ah, então vamos lá. É o 11. Então, o doutor Marcos pode fazer a defesa escrita e já ó, o voto. Nesse caso, a modernidade ela dá uma atrasada. Senhor presidente, conseguir abrir a defesa do Catanduva. Aqui eu estou falando da súmula e da denúncia. Dos fatos. Não concorreu com o lamentável acontecimento desse fato. Tem uma prova aqui, ele tem uma declaração, ele tem um ofício aqui do chefe do setor elétrico da prefeitura de local. Deixa eu só tentar abrir aqui. Vou ter que ir ali e usar o outro. A parte está aqui, né? O que nem está nem abrindo.
É? Deve ser. Entendi. Deve ser aqui, né, da máquina. Bom, foi juntado aqui então um ofício da prefeitura local. Eu vou só fazer a leitura do ofício aqui. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, ofício especial, Cataduva, 5 de fevereiro de 2024. Ao cumprimentá-lo, vem através desse atendimento ao solicitado no ofício 51, informar que a queda de energia ocorrida no dia 24 de 2024, às 19h20, antes da partida de Catanduva Futebol Clube Desportivo Brasil no estádio Silvio Salles, foi proveniente de problemas elétricos na proteção externa, ocasionando a interrupção de uma das fases de energia que alimenta o estádio Silvio Salles. Acompanhando do senhor André Chabariberi, delegado da partida da Federação Paulista de Futebol, em vistoria nos sistemas elétricos do quadro de distribuição do estádio não foi detectada nenhuma anomalia. Após acionamento da equipe técnica da concessionária de energia elétrica, Energisa, a mesma rearmou a rede, normalizando o fornecimento de energia. Após alguns minutos, subscreve o chefe do setor elétrico, senhor Marcos Hatanaka, da Secretaria de enviar o ofício para a Secretaria de Esportes. Aí tem a defesa do Desportivo Brasil. Fala aqui da denúncia, análise do lance, devolve de cartão vermelho, põe um link. O lance em questão não corresponde ao referido árbitro, ao que o árbitro colocou na súmula, que não foi uma oportunidade clara de gol. Põe duas fotografias aqui, diz que o atleta tropeçou, foi uma fatalidade, enquanto os jogadores disputavam a bola. E na possibilidade de ser punido 250, ele conclui aqui para pedir a rejeição da denúncia por falta de incongruência e caso entenda pela prática de violação passiva de sanção, que ele seja condenado na pena mais branda possível. E para observar o 182 do Código, subscreve aqui o Dr. Felipe Augusto Loche Crisafulli. São as duas defesas. Com relação à agremiação, não há outra circunstância a não ser absolvê-la, porque há um ofício da municipalidade informando que houve um problema na cidade. Então, absolvido. Com relação ao atleta, ele já tinha assistido o lance apenas de uma partida. Ele fala que o atleta tropeçou, mas não. É um lance que o goleiro bate o tiro de meta e o zagueiro mais pesado, ele é o atacante. E aí ele pega ele pelas costas mesmo, ia ser gol, né? Não tinha como. Mas não influenciou no resultado, que já estava 1-0. Então, aplicar apenas só de uma partida, por não ter influenciado no resultado. Esse é o voto, senhor presidente. Liberal. Acompanha nos dois casos. Eu vou acompanhar também e penso que defesas como essa, no caso da falta de luz, robustas, instruídas, com documentação da prefeitura, tem que ser prestigiado. Então, eu voto pela absolvição da agremiação e acompanho o voto com a partida em relação ao atleta esportivo.
Processo número 20. Processo judicial do Clube Ferroviária SAF Eduardo. Vamos lá. Paulista 2, partida comercial, ferroviária, disputada no Dr. Francisco de Paula Travassi, Ribeirão Preto. São denunciados o atleta da ferroviária, atleta profissional, Gustavo dos Santos Silva Medina, e o senhor Sidiclei Menezes. A Procuradoria apresentou denúncia contra o atleta Gustavo dos Santos Silva Medina, com base no artigo 250, em razão do relatório do árbitro, por impedir uma oportunidade clara de gol, cometendo uma falta fora da área penal. Com base nisso, apresentou denúncia pelo artigo 250 do CBJD. Com relação ao membro da diretoria, senhor Sidiclei Menezes, foi apresentada denúncia com base no artigo 258, em razão do relatório do árbitro. Fui informado pelo senhor Vanderlei Campilho, responsável pela equipe de apoio, que ao término da partida, o mesmo, cumprindo o protocolo de jogo, não permitiu o acesso das diretorias das equipes até que a arbitragem deixasse o gramado. Um diretor da equipe visitante, identificado por ele como Sidiclei Menezes, o ofendeu mandando tomar no cu. Com base nisso, a Procuradoria apresentou denúncia no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Esse é o relatório, não consta antecedente para nenhum dos dois denunciados e a defesa nos autos. A defesa. Associação Ferroviária de Esportes apresentou defesa para os dois denunciados, informando termos da denúncia, alegando que, com relação ao senhor Gustavo dos Santos Silva Medina, relata o que foi descrito na denúncia. Contudo, em bem da verdade, o atleta, em momento algum, cometeu infração conforme exposto, principalmente na hipótese especificada na denúncia. Alega que foi uma falta fora da área penal, alega a International Board, chance considerada clara de gol, deve ser considerada a distância entre o local de infração e a meta, a direção que a jogada se envolvia, a probabilidade, a posição e o número de defensores. Portanto, é perceptível para que uma situação seja de fato considerada como clara, deve ser avaliados os cumpridos requisitos supracitados. Houve um design não intencional, em nenhum momento praticou ato desleal ou hostil. Deve ser absolvido por essa razão, tendo em vista que a punição da suspensão automática já tenha sido suficiente devido à expulsão. Cabe destacar que o atleta réu é primário, ou seja, nunca foi punido. Daí ele pede a aplicação do artigo 250 do CBJD. Com relação ao senhor Sidiclei, consta na denúncia, relato da denúncia, a alegação de que não houve desrespeito com a equipe de arbitragem. Primeiramente, consta também que, seja por bem ou por mal, o desabafo fazem parte do contexto de partida de futebol não só no Brasil, mas em todo o mundo. Todos os atores de uma partida, inclusive os dirigentes, inseridos na atmosfera do calor do jogo, acabam por absorver toda a atenção presente em uma partida na qual a vitória ou a derrota de uma equipe é decidida no lance específico, como os detalhes. Pois bem, exatamente a situação fática. Alega que entrou e foi um desabafo, nunca xingou ou dirigiu qualquer palavra de baixo calão à equipe de arbitragem. Também não houve desobediência a membro da equipe de apoio. Diante disso, não houve, eles concluem, alegando que não houve infração ao artigo 250, parágrafo 1º do CBJD, requerendo absolvição, e subsidiariamente seja aplicada a advertência. Com relação ao senhor Sidiclei,
alegando que não houve nenhuma infração, protestam pela absolvição. Essa foi a denúncia. Essa foi a defesa. Eu voto. Então, vamos ao voto. Com relação ao senhor Gustavo dos Santos Medina, chance clara de gol, 46 minutos do primeiro tempo, vermelho direto, um entendimento aqui da comissão, uma partida eu aplico ao senhor Gustavo dos Santos Medina. Com relação ao senhor Cid Clay Menezes, entendo, por mais que ocorram alegações aqui em defesa, nada foi comprovado. Diante disso, como não houve antecedentes, também não houve desrespeito com relação à equipe de apoio, eu aplico a pena mínima de 15 dias ao senhor Cid Clay Menezes. Esse é o voto. Obrigado, doutor Marco. Senhor presidente, parabenizo o doutor Berol pelo voto. Eu só vou divergir aqui do senhor Gustavo dos Santos, porque no último voto eu apliquei uma partida por não ter influenciado o resultado. Nesse caso, estava 1-1 e a partida acabou 1-1. Essa vitória seria do Comercial, não fosse essa falta feita na hora que ele entra. Eu até assisti o lance, ele entra sozinho e o zagueiro puxa ele pelas costas e joga no chão. Então a falta é fora da área, mas ele entrava sozinho para fazer o gol. Então seria 2-1. Então, 2 partidas para ele. Com relação ao sorteio de Clay, eu acho engraçado assim que o árbitro disse que alguém falou para ele que mandou sei lá, um membro dele falou que mandaram ele tomar no cu. Aí ele colocou na súmula. Aí está aqui uma relatório de ocorrências que o preparador físico falou para ele que ouviu várias injúrias raciais porque ele estava treinando o time na coisa, o pessoal xingando ele ali, várias palavras. Aí ele falou que ele não viu, então não colocou na súmula. Aí desse aqui ele colocou na súmula sem ver. Aí o outro, eu não vi, não coloquei. Coloquei o policial lá, mas não. Então, ou se você não denuncia ele, você não viu nenhum dos dois, vai denunciar por quê? Ou denuncia os dois ou não denuncia nenhum. Aí ele dá mais fé para um cara que é supostamente um companheiro dele do que eu vou acompanhar o voto, apesar de entender que a pena ela não tem efetividade, como eu costumo falar. É um diretor de quê? Não se sabe. Se for um diretor financeiro, nunca vai estar, ele não vai funcionar para nada, apenas. Então, vou acompanhar só para acompanhar, porque não tem efetividade, não sem saber. Talvez a federação devesse dizer, diretor de que é, para a gente saber quem está punindo. Eu acompanho, então, o voto do relator. Então, por maioria, uma partida e 15 dias de unanimidade para o diretor aí. É. Ok, consegui. Então, próximo processo 52, Botafogo e Ponte Preta. Doutor Marco. Senhor presidente, processo 52, 2024, Paulista 1, profissional, Botafogo 0, Ponte Preta 3. Dia 7 de fevereiro, a denúncia em face da agremiação da Ponte Preta por atraso na partida. A outra procuradoria denuncia que a agremiação da Associação Atlética Ponte Preta, no artigo 206 do Código,
E o motivo é o atraso no reinício devido ao horário de entrada em campo da equipe visitante, no caso da Ponte Preta. O atraso é de 1 minuto para o reinício da partida. A Ponte Preta ela tem algumas outras punições, que ela é reincidente. E esse é o relatório sobre se tem defesa nos autos. Tem uma defesa da Ponte Preta escrita, ela transcreve aqui a letra do artigo 206. Diz que a súmula mostra por 3 minutos. Então, por 3 minutos de intervalo, tem para se organizar, não sei o quê. Não houve atraso no reinício. E pega a solução no Natal em campo. Se não houver impedimento, a condenação é pena mínima. Escreve aqui a doutora Thalita Garcês e o doutor Guilherme Vital Ribeiro Ramos. Se a defesa, 1 minuto dá R$700, 2 minutos a dobra R$1.400. Federal. Vou usar divergir, porque eu fiz aqui o cálculo. O jogo acabou às 19h48 no primeiro tempo. Eles retornaram às 20h22. Então, 48 dá 14 minutos. Então, eles retornaram antes, 15 minutos. A regra do jogo prevê 15 minutos. Então, por conta disso, eu absolvo a equipe da Ponte Preta. Mas aqui foi pelo artigo 206. Né? Se atrasou, a culpa não pode ser lançada a Ponte Preta porque ela retornou. Então, uma coisa, eu não entendo, né? Para pedir da coisa toda lá, como que ele faz? Só comprar o modo de então. Pois é, também tem hora que eu acho. Tem hora que eu acho uma coisa, tem hora que eu acho outra. Oito. Quatro. E Catanduva, a Série A3. Marcos Roberto. O novo cargo, contador. Senhor presidente, obrigado por... de fevereiro, denunciado da organização Catanduva, Bruno Miguel de Jesus Miranda, é atleta profissional, e a denúncia da delineação também por atraso na partida. E também no massagista Douglas de Araújo Faustino. A outra procuradoria traz como infração cometida pelo senhor Bruno Miguel de Jesus Miranda, no artigo 258 da equipe do Catanduva Futebol Clube, relata que levantar o banco de reservas de forma grosseira e ofensiva. Abre aspas. Porra, foi para amarelo, caralho. Não vai dar cartão, não, porra. Fecha aspas.
Após a expulsão, mesmo continuou reclamando e posteriormente saiu de campo. Além dele, o senhor Douglas de Araújo Flauzino está denunciado no 258 lá, do CBJD, da agremiação do Catanduva Futebol Clube. O relato do árbitro diz que durante a comemoração do gol, o mesmo se virou para a torcida, gesticulou e gritou, abre aspas, chupa, filha da puta, fecha aspas. Também há uma denúncia contra a agremiação, em fato de agremiação do Catanduva Futebol Clube no artigo 206. O motivo é atraso do retorno da equipe visitante para o segundo tempo, na ordem de 4 minutos. O relatório é esse, não há reincidência. Não há incidência e esse é o relatório, só ver se tem defesa aqui, presidente. Tem. Bom, primeira defesa, Catanduva Futebol Clube. É a defesa do Bruno e do Douglas. Fala que a correta imputação gera prejuízo à defesa, a falta de correção na imputação. Traz aqui do artigo 206. Pede absolvição, e a notificação está equivocada. Que a mesma seja, lá em cima fala do massagista, agora aqui fala da multa, seja referente à menor multa prevista à lei ou até mesmo atenuada pela punição imposta, usando o artigo 178 e 180. Dr. Matheus de Freitas Melo Galhardo. Bruno Miguel Jesus Miranda é outro denunciado. Ele também fala da incorreta imputação, que gera prejuízo à defesa, pede a nulidade da denúncia, traz o conteúdo do artigo 258, fala do 156, que trata da pena consumada, ou tentada, né? Pede a absolvição do atleta. Pede aqui também para observar a questão da transação disciplinar, em caso de penalização. E caso não seja entendimento, ele pede a suspensão por uma partida. Aplicação no 178 e 180, o mesmo advogado Matheus de Freitas Galhardo, Douglas Araújo, que é o massagista, diz que o denunciado, o que foi denunciado não é suficiente para a realidade dos fatos. Ele não se dirigiu à torcida local, só comemorou o gol e não disse chupa, disse apenas gol, caralho. Pede a imputação no 258 e pede a absolvição dele ou a pena mínima convertida para não achar gravosa. Bom, com relação à agremiação do Catanduva, são 4 minutos, 225 cada minuto, dá R$900, como não há... Ela é primária, então são R$900 a multa. O senhor Douglas é massagista, a manifestação é reprovável, né, como a gente já discute aqui há bom tempo, então a pena de 2 partidas por pertencer à comissão técnica. E o Bruno Miguel da Silva é uma pena, eu acho que é uma manifestação com palavrões, ela é minimamente desrespeitosa, mas eu vou aplicar a pena mínima e vou converter a advertência, porque eu não achei desrespeito a um palavrão ao fundo, mas não chega a ser desrespeitoso, a meu entender, pela primariedade. Eu não consigo me recordar qual foi a fala do Bruno. Bruno? Deixa eu ver. Só para... É isso aí. Tá. Então esse é o voto. Soberano. Integralmente, mas uma dúvida aqui com relação a multa é R$900? Ah, 225, então colocado o valor errado. Eu acompanho integralmente. Eu acompanho integralmente. Não, o fato de ser eletrônico,
Aí é coisa do quarto árbitro aí? É, né? É grave, né? 5. Bom, é, assim, processo 55. Doutor Padiar. Então, é isso que eu ia falar agora. O doutor Berol não vai fazer mais. Processo 56. Doutor Marcos Roberto. Obrigado, senhor presidente. Processo 56, Paulista 4, profissional independente, Vossen. Dia 7 de fevereiro foi o dia dessa partida. A dona Procuradoria denuncia aqui o atleta profissional da agremiação do Independente, o senhor Matheus Ramos da Silva. E denuncia a conduta dele, fica no artigo 254, e diz que foi por atingir com a sola do pé o rosto adversário número 3, o atleta William Celestino da Silva por conduta violenta. Ele recebeu atendimento médico e não precisou sair do jogo. Então, a denúncia é no 254. Ele não tem antecedentes e o seu relatório não tem defesa, presidente. Se não tem defesa, nós temos. Doutor Fábio. Isso aí. Posso seguir? Obrigado, presidente. Entendo bem enquadrado aqui no 254, foi um cartão vermelho direto. O árbitro ele expressa aqui na súmula a conduta violenta, né? No entanto, atingiu ali o atleta, mas ele teve atendimento e não precisou sair do campo de jogo. A defesa pleiteia a aplicação da pena mínima, considerando a primaridade do atleta, a pena mínima com a possível correção e advertência. É a defesa. Presidente, parabenizo o doutor Fábio. Eu assisti o lance, inclusive. Eu vou aplicar a pena mínima. Não vou converter de vez, eu vou aplicar a pena mínima. Acho que houve só uma imprudência dele ali. Uma partida. Berol, Acompanha. também acompanha uma partida. Você disse por quê? Porque é filmado todo? Vê teu link aqui para todos esses lances aí. Contra imagem, meu. Contra imagem no argumento. Mas é a verdade real, a busca. Cara, eu quando com imagem não tenho nem o que falar. Acabou. Foi uma partida? Desculpa perguntar de novo, porque eu tenho que preencher aqui. Cara, 57. Doutor Eduardo Berol da Costa. A partida
processo, como já dito, 57/2024. Campeonato Paulista da Série A2, jogo entre as equipes do Noroeste e Velo Clube, realizado na data de 7 de fevereiro no estádio Doutor Alfredo de Castilho, em Bauru. Há denúncias contra a equipe do Noroeste. A Procuradoria apresentou denúncia, primeiro pela aplicação do artigo 191, inciso 3 CBJD. Acréscimos devido ao atendimento. A partida atrasou em 1 minuto no reinício do segundo tempo, devido ao atraso na entrada de campo do jogo da equipe da mandante do Noroeste. Conforme daí a alegação, atrasou sua entrada do campo em 2 minutos. E, com base nisso, há o requerimento de condenação com base no artigo 191, inciso 3, pelo atraso de 2 minutos no retorno ao gramado. Da mesma forma, como houve o atraso de 1 minuto para o reinício do jogo, foi apresentada a denúncia com base no artigo 206 do CBJD. Aqui é o requerimento da condenação em ambos os artigos. Essa é o relatório, a equipe do Esporte Clube Noroeste, ele tem condenação anterior, mas com base no artigo 257. Não há defesa nos autos. Então, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Inclusive, eu conversei com não sei o nome do rapaz agora, mas hoje do Noroeste, que me pediu para fazer a defesa, e ele falou, não, esse foi o único jogo que nós atrasamos. E realmente, vocês podem ver que pela certidão de antecedentes, só teve um lá em 2023, em julho, que foi uma condenação por um 257 aí, e que realmente é difícil hoje em dia ver alguma agremiação que não tenha como antecedentes um antecedente específico, uma incidência específica no 206. A agremiação veio denunciada no 191, porque ela atrasou 2 minutos para entrar, né, para se apresentar em campo, né, na entrada em campo, que é justamente aquele tempo regulamentar. O jogo ele começou no tempo normal, ou seja, não deu causa ao atraso da partida, mas aqui teve um mero descumprimento do regulamento, né? Eu entendo que tenha uma tabela aqui referente ao 191, mas nesse caso atrasou 2 minutos, descumpriu o regulamento, mas eu não vejo que seja algo gravoso nesse caso. Então, com relação ao 191, eu pediria a pena mínima convertida em advertência, lembrando que a pena do 191 é de 100 a 100 mil reais, então é possível que haja conversão em advertência. E no segundo caso, talvez esses 2 minutos deram causa ao atraso de 1 minuto no reinício. Então, para esse reinício, eu peço a aplicação da tabela em cima desse 1 minuto de atraso. É a defesa. Liberal. É um atraso efetivo, né? Com relação ao artigo 206, como não há aqui condenação no artigo condenação anterior, houve um atraso de 1 minuto, eu condeno em R$350. Agora, com relação ao artigo 191, então, aqui eu absolvo com relação ao artigo 191, porque a súmula número 1 de 2014, ela, pelo meu entendimento, aqui, primeiro, quando a equipe ingressar com atraso no campo de jogo, descumprindo o regulamento geral das competições, mas sem ocasionar atraso no início da partida, deve ser aplicado sanções previstas no artigo 191
primeiro do CBJD. Então, eu entendo que, como houve atraso na partida, o artigo 206 que deve ser aplicado. Então, diante disso, esse é o meu entendimento. Aplico a pena de R$ 350 por um minuto de atraso. Senhor presidente, deixa eu só ver que são os dois, são na reentrada, é isso? Tanto 1 minuto quanto 2 minutos? Eu vou divergir do voto, então. Eu também, quando eu vi lá, pensei que fosse isso, mas é um em cada. É início e reinício. Então, desculpe, eu vou refazer meu voto porque eu entendia que era o mesmo ato, né? É uma reincidência só. Então, peço desculpas. Então, condeno a equipe do Noroeste Esporte Clube pelo atraso de 2 minutos, R$ 300. 300 vai dar 600 ou é 150? Isso, R$ 600, 300 cada um. Então, eu tinha colocado aqui. Então, dá 600. R$ 600 pelo artigo 91 e 350 pelo... que foi 1 minuto apenas. 350. Desculpe pelo equívoco no entendimento da... Então é 700, é 1.200 no um e 700 no outro, é isso? Então, eu vou dividir só, vou colocar 1.200 e 700, que eu vou aplicar a incidência no primeiro também. Vou ficar 1.200 e 700. 91, 726. Então ficou o dobro. Questão da incidência. Eu vou botar com uma maioria. Votou? Já? E aí, processo 58 do Mar. Senhor presidente, processo 58/2024, Rio Branco e Jabaquara, processo Paulista 4 profissional. A denúncia do senhor, em face do senhor Cailan Gessivaldo Cândido da Paz, atleta amador do Rio Branco. A doutora Procuradoria denuncia no artigo 250 o atleta, dizendo que após ter sido advertido anteriormente com cartão por uma ação temerária, voltou a ser advertido com cartão amarelo por uma ação temerária, entrada temerária atingindo o adversário número 7, senhor Tiago Felipe Basso da Silva, que recebeu atendimento médico e continuou na partida. Esse é o relatório e vou votar em seguida. Pena mínima convertida a advertência, senhor presidente. Liberal, Acompanhe. me acompanhe.
Pode ir. Senhor presidente, processo número 60/2024. É uma partida válida pelo. Um momentinho que eu não abri aqui. Partida válida pelo Campeonato Paulista A4 profissional, Taquaritinga e Grêmio São Carlense. A denúncia é do atleta do Grêmio São Carlense, o Vitor Belisário Valeriano de Oliveira, é atleta profissional, e foi denunciado após ter sido advertido com cartão amarelo aos 61 minutos por ação temerária, atingiu seu adversário número 19, Sr. Pedro Henrique Franco de Souza, de maneira temerária na disputa de bola. Segunda advertência. Não há defesa, o doutor Fábio disse pode fazer relatório de voto, então também a pena mínima convertida a advertência, porque não há reincidência. Liberal, Acompanho. acompanha. Vamos fazer o mais simplesinho antes? Depois a gente cai pro meio. Pode ler, 62. Doutor Marcos, se tiver apto, eu estou fazendo aqui ainda. Processo 62, senhor presidente, 15 de Piracicaba, Capivariano, A2 profissional. Campeonato Paulista A2 profissional, partida no último dia 7 de fevereiro. E a doutora Procuradoria denunciou o atleta do 15 de Piracicaba, o senhor Glauco Nabor de Oliveira Toscano. É um atleta profissional. E essa denúncia se deu em função dele ter dado um tranco em seu adversário, impedindo uma oportunidade clara de gol, disputando a bola fora da área penal. Em função disso, está denunciado no artigo 250. Esse é o relatório, senhor presidente. Só ver se tem defesa aqui. Tem a defesa do 15. No direito aqui ele traz o artigo, mostra uma foto aqui, diz que é indiscutível até que foi falta, de acordo com o que se vê no vídeo, mas ele não trouxe o vídeo aqui. Não trouxe o vídeo. E no pedido aqui ele fala que pede a absolvição do atleta, ou caso entendendo diferente, que aplicando a pena mínima ou a conversão em advertência. Subscreve o doutor Guilherme Alarico C. dos Santos. Esse é o processo número 60. Eu vi a partida também uma falta fora da área. Não havia risco iminente de gol, então aplicar a pena de uma partida. Ele estava fora da área, não tinha nem condição de fazer gol. Esse é o voto. Liberal, Acompanho. acompanha um partido. Meio foi adiado? Tem certeza?
Pode sair empurrão, meu. Com todo respeito. Ó, tá bom. Vamos lá, processo, o último da pauta, Paulista A3 profissional, processo 61/2024, entre a equipe do Votuporanguense e Esporte Clube São Bernardo. Local Arena Dr. Plínio Marim. São denunciados as duas equipes, tanto o Votuporanguense quanto o Esporte Clube São Bernardo, com base no artigo 257, bem como o atleta profissional da equipe Votuporanguense, Reinaldo Júnior Guimarães Rodrigues Cunha, e da equipe do Esporte Clube São Bernardo, atleta amador, Riquelme Luiz Sófia ou Sofia Barbosa. Vamos lá. A Procuradoria apresentou denúncia com relação ao atleta profissional da equipe do Votuporanguense, senhor Reinaldo Júnior Guimarães, com base no artigo 250 do CBJD, em razão do relatório do árbitro. Primeiro cartão amarelo por atitude antidesportiva ao trocar empurrões com seu adversário com bola fora de jogo. Segundo cartão amarelo por atingir o peito do seu adversário com o pé de forma temerária na disputa de bola. Diante disso, a Procuradoria requer a aplicação e a condenação do atleta às penas do artigo 250. Com relação ao atleta amador da equipe do Esporte Clube São Bernardo, o senhor Riquelme Luiz Sofia Barbosa, o relato do árbitro diz o seguinte: fui informado pelo assistente, pelo segundo assistente, senhor Cláudio Rafael Ribeiro, que o atleta de número 13, senhor Riquelme Luiz Sofia Barbosa, da equipe do Esporte Clube São Bernardo, atingiu com um punho o rosto de seu adversário de número 16, senhor Israel Dias dos Santos, com a bola fora de jogo. Informo que o mesmo prestou de atendimento, o médico continuou na partida. Diante disso, houve a denúncia pela Procuradoria com base no artigo 254-A do CBJD. Com relação às duas equipes, a denúncia é idêntica, com base no artigo 257 do CBJD. Narra a súmula da partida que na saída do intervalo houve um princípio de tumulto entre membros das duas equipes no tino de acesso aos vestiários, não tendo o árbitro sido capaz de identificar os responsáveis. Diante disso, a pretensão da Procuradoria é a condenação das duas equipes às penas previstas no artigo 257 do CBJD. Não há punição anterior de nenhum dos denunciados. Mas A defesa escrita. vamos ver o lance primeiro, então, se tem. Aí a gente faz a defesa escrita e... O lance é do É um pelo 4A, né? é. Não, esse é outro lance. Eu vou dar uma. Você já viu o lance aí? Concordo? Obrigado, Gustavo. Valeu. Dá uma olhada.
Não, chega a palavra. Vai dar. Tá, mas chatinho. Vai daí. Vai daí, né? Bom, é o único lance que tem pra gente ver? Bom, então vamos fazer a defesa aqui do Kelme e do outro menino. Ah, então já. Defesa do São Bernardo. Há uma descrição dos fatos. Consta na súmula a denúncia e consta, há o relato que consta na súmula e também a descrição no artigo 254. Em defesa, eles alegam, contudo, em bem da verdade, a conduta que ensejou a expulsão do seu Riquelme foi apenas um lance normal no contexto dos jogos de futebol. Tratou-se de um ato comum em que os jogadores, em que o costume possa praticar, podem tentar retardar o início de jogo. Então, somente de forma infeliz, razão dos ânimos exaltados pelo decorrer da partida, acabam por se desentenderem e empurrarem uns aos outros, o que, na maioria dos casos, se dá através de contatos físicos. Alega que não há um soco, é um lance corriqueiro, e também não ensejaria a punição. Não tem histórico violento, alegando que não houve agressão. E pede para que seja desqualificado para o artigo 250 do CBJD, caso não seja absolvido. Essa é a defesa que foi feita pelo Dr. Edwin Henrique dos Santos Fernandes. Com relação ao Esporte Clube São Bernardo, no tocante à rixa, há a descrição do relato do árbitro e também do artigo 257. Deixa claro, foi um princípio de tumulto, que foi imediatamente controlado pelos membros da segurança privada do estádio e pelo efetivo da Polícia Militar, presente na partida. Como informou o diretor do jogo, o senhor Matheus Colombo Bermudes, e conforme consta da própria súmula, o tumulto não se efetivou, sendo rapidamente controlado. Além disso, não se foi possível identificar quem deu causa ou participou, não podendo, dessa forma, se asseverar se os atletas da equipe de São Bernardo realmente participaram ou somente tentaram se defender. Então, diante disso, ele requer a absolvição do artigo 257. Essa é a defesa. Obrigado. Doutor Fábio, puder fazer a defesa do Reinaldo. Obrigado, presidente. Reinaldo, então, ele, segundo cartão amarelo, 250, primário para essa obrigação da né? E com relação à rixa, o que me chama a atenção aqui é que, assim, o árbitro ele informa que ele foi avisado. Aqui a gente até pode... a súmula pode induzir a erro, porque ela fala que não foi possível identificar os responsáveis pelo tumulto. E a rixa é o quê? É quando tem algum tumulto ali, generalizado, e que você não consegue, como por ser generalizado, você não consegue enxergar, né, definir quem que participou, né? Não consegue identificar todo mundo. Mas no caso aqui, não é que não foi possível identificar, porque estava tendo um tumulto generalizado. Não foi possível identificar porque sequer o árbitro viu. Ele foi informado que aconteceu um princípio de tumulto, né? E assim, o princípio de tumulto é muito subjetivo. Pode o pessoal ter juntado ali e começado a argumentar, e aí pode ser 2 pessoas, 4 pessoas, né? Pode ser um princípio de tumulto. Eu entendo aqui que não se classifica que não é configurada a rixa nesse caso, então eu peço a absolvição da agremiação do Botafoguense no 257 e a advertência para o Reinaldo. Obrigado, doutor Fábio, pela participação no dia de hoje. Acho que o doutor Beraldo pode começar a julgar conjuntamente o Votuporanguense e São Bernardo e pela rixa. Com relação à denúncia efetivada da equipe das Votuporanguense e também da equipe do São Bernardo,
uma vez que, para mim, haveria necessidade de se estabelecer um tumulto generalizado em que não houvesse a possibilidade de indicar quem esteve nele, e aqui a súmula narra apenas um princípio dele e não sua consumação, eu voto pela absolvição das equipes com relação ao artigo 257. No tocante ao Reinaldo. senhor Rinaldo, o senhor Rinaldo tomou o segundo cartão amarelo, artigo 250, eu aplico a pena mínima convertida em advertência. Com relação ao senhor Riquelme, eu entendo aqui que não houve uma agressão prevista no 254A. Eu desclassifico para o artigo 250, porém, pela ação, eu aplico a pena de 2 partidas. Você faz jus ao benefício, não faz? Amador? Ele é amador. Ele é amador. Cai para uma ou 2 com benefício? É que não dá. Não dá. É. É uma Então partida, é uma então. de qualquer forma. Obrigado. Doutor Marcos? Presidente, acompanha os votos e na questão do 257 foi só uma correria, não há nada mais que isso. Então, acompanho, parabenizo, boa noite a todos. Eu também vou acompanhar. Creio também que em relação a gente deve ocorrer um fato mais, né? Com poucos, com protesto, coisa mais grave, parece que foi só um princípio de tumulto. Então, absolvo também. Em relação ao Reinaldo, uma partida cometida em advertência. Em relação também ao Riquelme, atleta amador, desclassifico de 1,50, uma partida com benefício. Esse é o voto unanimidade. Desde já agradeço a todos, auditores, procuradoria e advogados, secretariado, pela sessão de hoje. E um abraço a todos, até a próxima semana.